posicionar o salão como o melhor e mais conceituado de São Paulo. E o nosso próximo homenageado vem do Rio de Janeiro, onde é reconhecido como líder do mercado de salões. Convidamos ao palco Walter Cabral, empreendedor da rede Walters Coiffure. Com mais de 50 anos no mercado, a rede conta com 13 unidades localizadas nos melhores pontos do estado do Rio de Janeiro. Atende em média 35 mil clientes por mês e reúne um time de 700 experts. Seu projeto de expansão para 2014 prevê a abertura de diversas unidades próprias e franqueadas. Muito bem. O homenageado internacional do Ícones e Líderes, edição 2014, vem dos Estados Unidos, do estado de Minnesota. Nino Altobelli é vice-presidente e diretor de criação da Rocco Altobelli Salons and Day Spas, uma premiada rede de 8 salões de beleza com sede em Minneapolis. Empresário nato, Nino é responsável pela criação da marca Altobella, produtos para cabelos que atendem não apenas suas unidades, mas também é distribuída a vários salões em seu país. Nino Altobelli é também diretor artístico mundial da Fundação Guilherme, braço da Intercoiffure Mondial, em Paris, dedicada à formação de jovens hairstylists. E nesta atividade, Nino percorre o mundo, identificando e incentivando o desenvolvimento de novos talentos. Nino Altobelli. Muito bem, e o nosso próximo homenageado é um profissional cujo talento inegável o transformou em ícone do setor e que usou toda a sua capacidade empreendedora para construir a rede Jacques Janini, formada por 2 unidades próprias e 65 franquias espalhadas pelo Brasil. Convidamos ao palco o senhor Jacques Gussen, acompanhado de sua esposa, profissional do setor, que tem grande participação na construção deste empreendimento de sucesso, a senhora Janini Gussens. O salão Jacques Janini emprega 3.500 profissionais, esses salões todos, e atendem mais de 100 mil clientes por mês. Jacques Gussen é francês e chegou ao Brasil em 1952, indicado por uma grande marca do setor. De lá para cá, sua carreira não parou de crescer. E a próxima meta é criar uma linha de produtos para cabelos com a marca Jacques Janini. Jacques Janini. Muito bem, e o Paulo Persil também nos trouxe um presente, 2 looks para que a gente possa se inspirar e admirar. Por favor.
maravilha! Agora que o nosso palco está completo, passamos a condução do debate à jornalista Mônica Waldvogel. Por favor, podem sentar. Muito boa tarde a todos, é um grande prazer, uma honra, uma alegria estar com vocês aqui nesta tarde, ao lado de todos esses líderes e ícones dessa atividade que para todos nós é tão importante. Eu cumprimento a Hair Brasil e a ABPEC pela iniciativa, pela ideia de juntar grandes profissionais do mercado para que possam contar para nós qual é o caminho das pedras, qual é o pulo do gato, quais são os segredos que eles dominam, que fizeram com que sejam hoje ícones e líderes desse setor. Espero que a nossa conversa seja bem produtiva, que vocês apreciem bastante e que, mais do que tudo, vocês contem para nós o segredo do sucesso. Eu, antes de começar a nossa conversa, passo a palavra para Francisco Santos, aqui diretor, empreendedor da Hair Brasil, para que nos conte exatamente qual foi a ideia deste momento tão inovador, já que vivemos a segunda edição de Ícones e Líderes. Francisco. Obrigado, Mônica. Muito obrigado a todos por estarem conosco nessa tarde. O projeto Ícones e Líderes está dando o seu segundo passo. É um empreendimento que surgiu ao natural dentro da Hair Brasil, quando eu, a Valesca e todas as pessoas que comandam o nosso empreendimento, decidimos procurar a ABPEC, que também é a nossa parceira aqui na presença do João Carlos Basílio, para que a gente homenageasse a cada ano aqueles profissionais que são grandes ícones entre os seus clientes, entre as suas clientes, especialmente no Brasil e fora dele, e que são realmente líderes respeitados por seus colegas. Tivemos o ano passado uma edição de muito sucesso, estamos repetindo esse ano, espero que todos levem para casa essa informação proveitosa desses profissionais ícones e líderes que estão aqui no palco com a gente. Esse é um programa que está sendo gravado, está sendo registrado, tudo que acontece aqui nós vamos divulgar junto ao mercado e aos salões de todo o Brasil que participam ou têm de alguma forma ligação com a Hair Brasil e com a ABPEC, para que possamos levar essa mensagem o mais longe possível com os ótimos exemplos que teremos no palco. Obrigado, Mônica. A gente sabe que o bom serviço e a perfeita arte não acontecem sem o apoio da indústria, então eu passo aqui a palavra para o João Carlos Basílio, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Higiene, Perfumaria e Cosméticos. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estarmos aqui representando a indústria brasileira de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, homenageando esses talentos internacionais e que trazem, sem dúvida nenhuma, sempre novas propostas, novas ideias e que isso, sem dúvida nenhuma, impulsiona a nossa indústria e faz com que ela se torne cada vez mais representativa. Muito obrigado. Obrigada, Basílio. Então, antes de a gente começar a falar sobre o negócio, eu gostaria que todos os profissionais que estão aqui presentes nos contassem por que escolheram esse design para os seus modelos, para o cabelo delas, para o penteado, e ao mesmo tempo nos contassem o que vocês acreditam que vai ser a tendência para esse outono e inverno. Hoje é uma tarde bem friazinha, bem geladinha, já dá para a gente começar a pensar em termos de nova estação. Pergunto para o Paulo. Bom, eu acredito que o rosto é uma tela. De modo geral, o profissional simplesmente pinta essa tela, organiza, melhora os traços, deixa algumas coisas mais aparentes, outras esconde um pouco. E como uma tela, nós fizemos apenas um risco e usamos um cílio, porque fica a imaginação das pessoas o que poderia vir depois. Porque eu acredito que a maquiagem é isso. É como uma tela em branco que você simplesmente vai trabalhando, trabalhando, e eu trouxe ela nesta linha. Nós apagamos, fizemos um risco. Eu gosto muito da Greta Garbo. Eu gosto muito dessa coisa de uma época que umas mulheres faziam um risco com o lápis, né? Então a inspiração vem daí, e daí vem a imaginação que pode ser
Tudo, pode ser um colorido, pode ser um preto, pode ser um batom mais forte, pode ser tudo. E para o cabelo? Bom, nós temos o nosso negócio é festa, o foco e o forte do nosso negócio são festas. Nós tivemos uma temporada muito forte de cabelos lisos, eu digo que foi a década do liso, o exército de iguais, era tudo muito liso. E nós já estamos trabalhando essa coisa do cabelo natural, a vinda do natural há muito tempo. E eu quis fazer um cabelo que une as duas coisas, o liso e o não liso. É a possibilidade das formas se misturando. São basicamente 2 rabos de cavalo, e eu costumo dizer que o rabo de cavalo ele vai é como um corte Chanel, é um penteado muito democrático, ele vai do calçadão ao Oscar. Eu acho que o rabo de cavalo tem essa vantagem. E se eu pegar até 2 rodadas aqui, eu consigo transformar isso num coque incrível. Então, acho que o rabo de cavalo tem esse poder de transformar mulheres comuns em verdadeiras divas. Então você juntou 2 retrô, né? Um retrô anos 30, da Greta Garbo, e um retrô anos 60, do... Tem uma mistura, e eu acredito muito que nós, profissionais, trabalhamos todos os dias, indo e vindo, nessa frenética busca pelo melhor, pelo gosto pessoal de cada cliente, e eu trabalho muito. Se a gente observar, de modo geral, eu estava lá atrás olhando o trabalho dos meus colegas e falando, nossa, que coisa curiosa, como cada um realmente, não é, tem a sua digital. E como hoje nós temos uma coisa muito legal nos salões de beleza, eu acredito que quem tem muito tempo de profissão aqui deve concordar bem com isso. Como a cliente chega tão pronta no salão hoje, como ela sabe exatamente o que ela quer. Mas não antecipa, porque esse é o nosso assunto já. Isso ajuda muito a gente nessa escolha. Então, quem diz pra gente se vai ter um look com um ar de anos 80 repaginado, se vai ter um 70 ou se vai ter um 60, é a cliente. Basicamente, então... E a gente já fala já bom. sobre isso. A cliente, o relacionamento, a expectativa e a criação, aquilo que o profissional põe dele, da sua assinatura na cliente. O Heron, então, veio aqui para os anos 70. O Black Power adaptado já aqui para esse milênio e a beleza bem brasileira. Mas conta, quais são essas ideias? Em primeiro lugar, boa tarde a todos com esse convite da Hair Brasil. Muito feliz pela essa homenagem. Eu trouxe esses 2 looks extremamente naturais, porque eu venho apostando uma naturalidade no momento onde o Brasil está totalmente democrático em questão de texturas, de respeito à mulher brasileira. Nosso país é um país que tem um mix muito grande de textura. Eu fico muito feliz com a quantidade de cabelos maravilhosos que nós temos. E eu sou um profissional que levanta a bandeira em prol da naturalidade sempre, aliando tudo isso à tecnologia cosmética. Hoje o mercado de cabeleireiro, a gente tem muitos produtos que nos ajudam a valorizar o perfil da mulher brasileira. Então eu trouxe 2 mulatas lindas, explorando extremamente a naturalidade de cada uma. E você poderia falar também um pouco sobre a tendência de maquiagem para essa estação? Sim, uma maquiagem extremamente natural, com pele luminosa, trazendo essa sofisticação, mas muito delicada. Quem conhece meu trabalho sabe o quanto eu sou minimalista, então é muito sutil tudo que eu faço. Jacques Janine, que enfeitaram cabeças femininas há tantos e tantos tempos ao longo do Brasil, em todo o nosso território. Conta pra gente, Janine, qual é a ideia e a tendência na visão de vocês para o outono e inverno de 2014? Boa tarde a todos. Bom, nós quisemos assim trazer para a Hair Brasil o que foi a marca registrada da nossa empresa. Jacques foi talvez dos primeiros cabeleireiros a usar, cortar bem curto o cabelo das paulistas. Então, escolhemos uma modelo com cabelo curto, mas quisemos modernizar esta tendência, deixando
uma raiz mais escura e dando assim sombré e uma clareada nas pontas. Então, teremos sempre mulheres que adorariam cortar cabelo e nós temos que atender esse tipo de clientela. E também nós estamos apresentando um cabelo jovem, um cabelo comprido, mas também ele é um cabelo semi-preso para dar um pouco mais de leveza a este cabelo preso, este cabelo comprido, eu diria, da brasileira. A brasileira não gosta de cortar cabelo em geral, não? Mas teremos então aqui o que nós desejamos para a nossa clientela. A brasileira não gosta de cortar cabelo, mas gosta de aparecer surpreendendo, né? E essa é uma opção interessante. Na maquiagem, Janine, você quer acrescentar? A maquiagem é uma maquiagem social, é a maquiagem que nós fazemos para a maioria das nossas clientes. É uma maquiagem não de festa, mas que pode passar para qualquer circunstância. Ela é uma maquiagem leve, ela é uma maquiagem embelezadora. Isto que gostamos de fazer na nossa rede, embelezar. Obrigada, Janine. Walter, e você? Está fazendo quais apostas para essa estação? Hoje, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado por todos estarem aqui conosco, com certeza. São nossos amigos que estão aqui nos prestigiando. Obrigado, Francisco, por me dar essa oportunidade de estar aqui com essas pessoas tão lindas, maravilhosas e que são da mesma área que é beleza. Hoje nós fizemos aqui um trabalho, você sabe que é outono e inverno, e quando se fala em outono e inverno, a gente tem que trazer alguma coisa ligado a outono e inverno. Então fizemos um cabelo bem descontraído aqui, trazendo um pouco para a natureza, porque hoje só se fala na natureza, tem que acabar um pouco com a poluição que existe, e nós trabalhamos em cima disso. Você fez um cabelo longo, preso, com enfeites, e um curto só crespo na ponta. Hoje em dia, o mais curto, ele é crespo só da metade para baixo. Você diria que essa é uma boa... Não, pode até usar o longo, mas normalmente hoje está acontecendo, as cores, por exemplo, são cores bem naturais, são cores que não afetam tanto o cabelo, e nós trabalhamos dessa forma, achamos que é o que está acontecendo hoje. Inclusive, eu agora cheguei recentemente de Paris, e eles estão entrando nessa forma de trabalhar em cima realmente da naturalidade. Obrigada, Walter. Nino fez uma volta aí aos anos 70, aos anos 80. Você acha que há também um desejo de reviver essa época? Isso pode ser uma influência para a nova estação? First off, I'd like to thank you for having me, Mr. Santos, and everybody here. It's an honor to be with you guys on this stage. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o privilégio e a honra de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, a todos por estarem aqui conosco. The hair that I did this afternoon for the show, you were talking about the cooler temperatures. We just entered out of our winter seasons, so now we are coming into our springs, where you're entering into your spring or your winter. Então, falamos um pouco das temperaturas aqui, do clima, das estações, e os penteados que eu escolhi, na verdade, nós nos Estados Unidos estamos entrando agora na primavera, né, enquanto vocês aqui estão no outono, né? So when you look at my models, you see a softness or a flatness on the top part of their hair. Então, quando você olha para as minhas modelos, você vê essa suavidade, um pouco dessa coisa mais plana na parte superior da cabeça. This is because in my state, Minnesota, very near Chicago, it's very cold and we wear a lot of hats.
Então, isso ocorre também porque o meu estado, Minnesota, fica muito próximo até de Chicago, né? Muito vento, a gente usa muito chapéu na cabeça. So you have to do something because you really don't see the top of your head. So it's in this area, in the jawbones, in the facial features, to really accent the hair. Então, na verdade, o topo da cabeça não fica muito aparente lá. Fica mais nessa altura do occipital aqui, né? Da maçã do rosto é que fica realmente onde a gente vê. But yet we have to add a little personality there, to add double texture or some other texture just besides that wave. Mas a gente tem que colocar um pouco de personalidade nisso, colocar uma dupla textura, alguma coisa de textura para imprimir realmente uma marca. So this is where I got received my ideas for this model. Also with the makeup, you have to pick whether it's your eyes or your lips that you're going to bring out. So we decided to go with the lips to really accentuate the lips here. Então foi daí que eu tirei as minhas ideias. E em relação à maquiagem, eu acho que a gente precisa escolher, ressaltar ou os olhos ou a boca. E nós escolhemos ressaltar a boca. Thank you. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada também a vocês, lindas meninas, tão bem maquiadas e penteadas. Muito obrigada. Vocês podem descansar um pouquinho enquanto a gente começa agora a nossa conversa sobre o negócio do Salão de Cabeleireiros, as expectativas, as dicas de sucesso que todos esses ícones e líderes têm para nos dar. Eu gostaria de começar perguntando... Se me permite só um minuto, eu queria primeiro me desculpar com os que estão no palco, nós estamos com um retorno um pouco baixo, mas fiquem tranquilos todos, o público nos ouve perfeitamente, estamos de acordo? Todos estão nos ouvindo muito bem. E a vocês que estão na plateia e os demais que estão aqui, esse barulho de feira que vocês ouvem ao redor faz parte do todo o negócio. Nós estamos realmente trabalhando enquanto a feira funciona a pleno aí fora. Então é um pouco de som que nos acompanha e é importante para todos nós. Obrigado. Dá para ver que é um negócio onde as pessoas se divertem muito, né? Elas dão mais risada do que qualquer outra coisa. Deu para perceber desde que eu cheguei aqui que eu estou notando isso. Eu gostaria de começar perguntando aqui para essa dupla formidável, Jaque e Janine, que comandam aí uma rede de mais de 60 franqueados, tem 2 salões próprios e são uma grife. Deram, digamos, um novo patamar, efetivamente, para o negócio do salão de belezas aqui no Brasil. Eu acompanho há tanto tempo o trabalho, sou uma grande admiradora. E gostaria de começar te perguntando, Janine, o que mudou exatamente, da maneira mais profunda e visível, nesse atendimento que é prestado hoje pelos salões à sua clientela? Quando vocês começaram há 20, 30 anos, era de um jeito. Como é hoje? O que mudou? Evidentemente, quando nós começamos a tendo um corpo a corpo pessoal com a nossa clientela. Mas nós tivemos assim sucesso, nós trabalhamos muito bem e de repente não podia se trabalhar sozinha, você tinha que estar acompanhado de auxiliares, de assistentes. Esses assistentes se tornaram também cabeleireiros e aí você começou a formar equipes. E depois essas equipes se multiplicaram. E sempre foi assim uma multiplicação. Agora, o que mudou nesse sentido é que nós, por causa disso, tivemos que nos dedicar à formação. Tivemos que realmente ensinar nossas equipes para que elas pudessem, elas mesmas, ser independentes e reproduzir o que era o nosso desejo, na realidade. E assim que foi, assim se crescendo, e assim que hoje nós não estamos mais pessoalmente atrás da cadeira da nossa cliente, mas estamos assim à frente de milhares, de centenas de profissionais que trabalham em função da nossa interpretação. Experiência que Walter também vem seguindo por essa trilha, né? Você tem hoje vários salões franqueados no estado do Rio, tem o seu salão próprio. Quer dizer, como é que evoluiu
o seu negócio? De um pequeno salão, numa galeria carioca, para uma rede? Ô, Mônica, a história é mais ou menos assim. É uma história muito longa. Porque eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei praticamente com 2 calças, 2 camisas e um par de sapato. Mas comecei a trabalhar e tive muita sorte, porque de imediato eu fiz uma clientela muito grande, e eu, na verdade, o meu forte era corte. Eu sou um style de corte de cabelo. Então, eu dizia sempre, se eu com uma tesourinha e um pente, eu faço muito sucesso. Porque a nossa profissão, ela é muito, muito gostosa. Eu acho. Eu, na verdade, eu não ia ser um profissional da beleza. Mas Deus me botou isso nas mãos e falou, vai em frente, garoto, que você vai se dar bem. E eu agarrei aquilo com toda a coragem, fazendo com muita seriedade. E hoje, depois eu fui vendo que nessa profissão é uma coisa muito engraçada. Você, quando atende uma cliente, seja homem ou seja mulher, você sente o prazer de transformar aquela pessoa e deixar aquela pessoa feliz. Eu, por várias vezes, depois de atender assim determinadas pessoas, uma vez eu atendi uma senhorinha, ela, depois do trabalho pronto, ela chorou. Chorou assim, tem muitos que choram de tristeza, porque às vezes são mal feito o corte, de ou a escova. De raiva é bastante comum. Mas ela Já chorou. vi muita mulher chorando de raiva no salão. Mas ela chorou de emoção, porque eu transformei aquela senhorinha numa beleza. Ela tinha uns cabelinhos brancos e eu fiz um penteado, uma escovinha tão gostosa que ela saiu radiante. É uma emoção muito grande quando você faz um trabalho e você sente o resultado daquele trabalho naquele momento. Então, as pessoas, quando saíam do meu salão, o retorno era de imediato. Às vezes eu faço um comentário que nós não somos fidelizadores, e sim multiplicadores. E eu multiplicava o meu trabalho a cada dia. Em 3, 4, 5 meses trabalhando num lugar muito pobre, em Copacabana, eu já sentia o cliente voltando toda hora, cliente novo chegando, me procurando. E o sucesso de cada um está naquilo que ele faz. Ele tem que ser bom naquilo que ele faz, ele tem que focar o trabalho do qual ele está fazendo e não parar. Ele tem que procurar sempre aprender mais, conviver mais com pessoas que sabem mais do que ele, para ele chegar a um ponto de ser tão bom, não igual àquela pessoa, mas aproximar. E aí vai acontecendo coisas que você chega a um ponto que você vai ver como é bom ser um profissional da área de beleza. Ganhei meu dinheiro, vivo feliz. Hoje perguntam, como você conseguiu montar tanto salão? Eu mesmo não sei responder, porque o segredo da arte e de fazer alguma coisa é se você ter substância suficiente para fazer. E aí você tem que começar fazendo o quê? Economia daquilo que você está fazendo, do dinheiro que você está gastando. Se você pensar em sair do seu trabalho, que trabalhou 12 horas por dia, entrar num boteco e ficar bebendo, você nunca vai ter nada na vida. E o seu nome? O cliente passa a ver, o cara trabalhou o dia todo, agora está ali se matando, tomando umas e outras. Cansado, fazendo varize nas pernas, ainda bebendo naquele botequim. Isso eu nunca fiz. Eu foquei sempre o meu trabalho a sério e levei como devia de ser levado. Muito bom o depoimento. Você só confirma o que se diz sobre todas as profissões, inclusive as dos grandes artistas. A inspiração é um tempinho assim, o suor é um tempão deste tamanho. Paulo optou por um nicho, não é? O nicho da festa, da noiva, das madrinhas, do casamento, imagino que das festas de 15 anos, das formaturas. Por que você fez isso e como você dividiu, então, o atendimento das suas clientes? Oi,
Eu acho que o Walter definiu muito bem. Eu acho que tudo na vida se baseia a uma coisa que eu chamo de, eu digo de divino, que é dom, talento para alguma coisa. Você tem um talento, você descobre esse talento, tem um foco, não bebe, não sai, não dorme, trabalha, e aí você vai em frente. O meu talento estava no penteado. Quando eu comecei nessa profissão, eu estudei, eu quis saber quem eram os profissionais que se destacavam no mercado. E, curiosamente, poucos profissionais de grande nome faziam penteado. E era exatamente o que para mim era mais fácil. E existia uma rede de salões nesse país chamado Jacques Janine, que era referência na área de festa, de noivas. Acredito, não sei se estou falando uma grande bobagem, mas eu acredito que foi a dona Janine que criou o conceito noivas, Dia da Noiva no país. E isso me fascinou, porque eu não queria ser cabeleireiro. Curioso? Eu não queria ser cabeleireiro. Eu não queria cortar as pontinhas. Eu não queria fazer clarinho na ponta, ou eu não queria isso. Eu queria pentear, porque o penteado me encantava. Então, eu comecei a observar quem eram os profissionais que penteavam. Curiosamente, para cada 10 profissionais de penteado, eu acredito que na época, há 18 anos atrás, pelo menos 6 estavam dentro do Jacques Janine, que era uma rede bastante focada na beleza noiva. E aí ficou fácil eu entender esse universo. Ficou fácil eu entender a minha cabeça, porque eu acredito que você pode fazer tudo bem. Eu acredito num cabeleireiro que faz maquiagem, que alisa. Eu faço tudo. Eu estudei absolutamente tudo e seguro qualquer trabalho. Mas eu acredito, particularmente, que quando amamos muito uma coisa, quando isso pra gente é muito fácil, é um prazer quando você acorda. Eu acordei hoje 6 da manhã sorrindo e não é natural, porque eu tinha que vir para a Hair Brasil. Então, quando você tem essa alegria de fazer alguma coisa e Deus te dar a sorte de você ter... Eu nunca estudei o penteado, não mais que ver fotos, copiar até encontrar o meu estilo. Então, quando você tem esse prazer, você constrói alguma coisa. E quando você tem esse prazer e um pouco de cérebro para focar em tudo que está em volta e entender que naquele momento o Jacques Janine era referência na área de Dia da Noiva e eu queria fazer noiva, então eu precisava ter um olhar sobre o Jacques Janine, que alguns profissionais em particular eram verdadeiros astros no penteado. Eu precisava me focar nesses profissionais. Eu morava num prédio, no mesmo prédio que morava o Otávio, que é um cabeleireiro do Jacques Janine de muitos anos. Quando eu comecei na profissão, o Otávio já era tão famoso quanto eu sou hoje no penteado. Ele já era, não é, dona Janine? Ele já era muito famoso. E ele morava no meu prédio e eu via ele da minha janela de área de serviço embaixo. Então eu fazia questão de sair junto com ele para fazer alguma pergunta, porque eu estava começando naquilo. E eu me apaixonei pela noiva, fiz disso um negócio, foquei nesse negócio e ele colocou muito bem. Eu acho muito difícil você chegar em algum lugar se você não tiver realmente foco, determinação, se você não estudar um pouco sobre o tema, mas acima de tudo, não dá para ter tudo mesmo, não dá. Eu não tive Réveillon, eu não tive festas, férias. Eu vou falar uma coisa agora que acredito que alguns profissionais aqui vão concordar comigo. Quando temos responsabilidade com o nosso trabalho, eu, por exemplo, as minhas noivas fecham com até 2 anos de antecedência. Eu não sei se daqui a 2 anos eu vou ter um apendicite. Eu não sei se daqui a 2 anos eu vou ter sei lá o quê. Eu sei que no dia que chegar este dia, eu tenho que estar a postos. E para mim, na minha profissão, não tem fome, dinheiro, morte ou qualquer coisa que me tire o foco mesmo. Eu faço o meu trabalho, depois eu vou no banco e retiro o dinheiro, depois eu choro a morte do parente, depois eu vou para o meu mundo. Mas para mim, a minha profissão é absolutamente número 1. Da hora que eu acordo, à hora que eu durmo. Eu encontrei essa profissão há 18 anos atrás, em dezembro de 95, e há 18 anos eu durmo, como, acordo, respiro, cabelo. Beleza, é a minha vida. Muito bom. Ou seja,
talento, começa com talento e a paixão por exercitar o talento que se tem. O resto é esforço, aspiração, foco, profissionalismo. Acho que desenha-se aqui, se contorna a definição do profissional. E aqui Heron é hoje considerado o profissional do ano já, 2 vezes seguidas premiadas, fez uma trajetória também de aprendizado por grandes salões e montou o seu próprio, com um objetivo bastante modesto, né, Heron? Ser o melhor, o excelente entre os excelentes. Então, quero que você conte como é que foi esse caminho e o que você define como excelência nessa área que você quer representar, você quer ser sinônimo. Foi e está sendo uma super experiência ser empresário, porque eu estou aprendendo a cada dia. Quando me perguntam, Heron, como é que está sendo essa sua vida de empresário? Eu falo, olha, está sendo muito gratificante, porque eu estou aprendendo a trocar também com a minha equipe o tempo inteiro. É uma coisa que eu já faço com meus clientes diariamente, eu faço agora com a minha equipe. Um exercício que eu sempre fiz com os meus clientes, que é percebê-lo na cadeira, eu faço esse exercício com a minha equipe. Eu comecei com 40 e poucos funcionários e hoje eu já tenho 80. Eu não vejo como uma pretensão, mas eu vejo como um objetivo, né? Quando você procura ser o melhor, você vai correr atrás disso, vai tentar ter um serviço de excelência. Como fazer isso? Eu acho que diariamente eu procuro surpreender o cliente. O cliente do mercado que eu atendo é um cliente muito exigente e que cobra por isso, da mesma forma que eu cobro. Então eu procuro surpreender o meu cliente o tempo inteiro, com diferenciais. Então eu comecei, como eu já trabalhei nos grandes salões, como o Estúdio W, Celso Camura, MG, eu procurei trazer experiências que eu tive nesses grandes salões. Abordando pontos que eu sabia que ia fazer a diferença e eu não queria simplesmente um salão de cabeleireiro. Por isso eu batizei o meu salão de Blend, porque eu queria que fosse uma mistura de serviços de bem-estar à minha cliente. E o que você define hoje como a excelência do seu salão? O que ele tem de diferente em relação aos demais? Eu procuro atualizar a minha equipe o tempo inteiro, trazer tecnologia, desde o primeiro atendimento, surpreender a minha cliente com atos sensoriais. A gente cria uma trilha sonora especial para o salão, a gente tem a nossa própria revista. O salão tem apenas 2 anos de idade e eu ainda estou aprendendo muita coisa. Mas eu acho que o Blend é um salão grande, com localização, um espaço confortável, e que gera o bem-estar de uma maneira geral. Então a gente tem de cabelo ao corpo, então a gente tem a linha de Body Spa e o nosso projeto inicial agora é criar uma linha de cosmético também. A gente já vai voltar sobre isso, essa questão do produto, da marca, mas aqui no Brasil a gente tem os dados talvez mais exuberantes da indústria justamente nesse setor. É só dar uma volta aqui na Hair Brasil para ficar atônito de ver a quantidade de marcas e de interesse e de demanda que tem. Então, nós temos todo tipo de prestação de serviço, todo tipo de produto para uma mulher que, digamos, quer ser melhor, quer se apresentar melhor e quer, digamos, estar nesse mercado da beleza em pé de igualdade com o quê? Com a imagem que se vende da perfeição feminina. Vivemos uma era da imagem, uma era em que as mulheres têm modelos que são espécie de gurus, né? As mulheres querem acompanhar, querem ser parecidas. Portanto, a primeira coisa que eu imagino que vocês, profissionais, com tanta demanda dessas mulheres, a primeira coisa que você tem que lidar com essa expectativa. Qual é a dificuldade? Como se lida com esta cliente que vem com tanta informação e quer algo mais de vocês no dia a dia? Com técnica. O Heron estava falando de excelência
no trabalho e é exatamente isso. Você tem que ter uma equipe montada, preparada para atender uma coisa que é muito especial. Eu sempre digo isso nos meus cursos. A sua cliente, não é a minha. Cada casa, cada caso, cada cidade, cada pessoa tem o seu estilo, que eu chamo de identidade, né, que é a sua digital no trabalho. Mas tem uma coisa muito bacana hoje, que ajuda muito, que nos ajuda muito, que é essa democracia, né? Então, você hoje não tem uma mulher muito datada. Se você pegar uma referência de um tempo atrás, era muito comum você pegar todas as mulheres que se casaram nos anos 80, 80% delas se arrependem do vestido, por exemplo. Isso é pesquisa. Isso é uma coisa datada. Hoje, os anos 80 foram danados. As minhas clientes, hoje, eu observo que não é uma escolha minha, é uma escolha dela. Cada cliente eu consigo, às vezes repetindo o mesmo penteado, colocar um pouco da identidade pessoal dela. Nós temos uma coisa a nosso favor que é a mídia. Nós, profissionais, que fomos à frente da mídia e colocamos para as clientes o que elas deveriam usar e que fazemos isso todos os dias. Nós temos hoje uma abertura de mídia muito forte. Quando eu entrei nessa profissão, você tinha pouquíssimas revistas, uma Vogue, Elle, Cláudia, Marie Claire, não falavam exclusivamente de beleza, como se fala hoje. Hoje é tema de toda a mídia, todos os programas, todo mundo se vende beleza muito bem. Então a mulher chega muito bem informada no salão. E eu sempre digo para os meus profissionais e para os profissionais que eu tenho o prazer de educar: você tem que ter excelência pessoal no que você faz. Você tem que realmente estar preparado. Uma franja não pode tirar você do sério. Não é, Heron? Põe para lá, põe para cá. Não. Você tem que pôr para lá e para cá quantas vezes a cliente quiser, sem que isso seja um problema técnico para você, como profissional. Então tem que ser técnico. Eu acho que ele falou uma coisa muito importante. Acho que o grande segredo é trazer o bem-estar pessoal para cada cliente. Democratizar o estilo de cada uma. Respeitando tendências, claro, referências, mas respeitando em primeiro lugar o estilo da cliente. Eu sempre falo que é como se fosse uma roupa que você olha numa vitrine, aí você entra, prova e você não se sente bem. Então o cabelo é a mesma coisa. A pessoa, em primeiro lugar, ela tem que vestir aquilo e se sentir bem. Então eu acho que o segredo é perceber o cliente que está sentado na sua cadeira. É mais fácil você, digamos, diminuir essa distância entre a autoestima. Desculpe, Francisco, o que você queria falar? Nino quer dar uma opinião sobre esse tema. É bom até para comparar, digamos, como é a expectativa que uma mulher brasileira leva ao salão em comparação com uma americana, com uma europeia, com uma francesa. Aliás, se diz que na Europa mulheres vão menos ao salão para o trato cotidiano. Elas preferem um bom corte e se virar sozinhas depois com um penteado. É isso mesmo? I find in my travels, everywhere I go, a woman is very individual. Every single one that I see is individual in their own right. Nas minhas viagens, eu vejo que as mulheres são muito individuais, elas têm essa coisa da individualidade, esse direito delas, né? The key to figuring out a woman is to look at them, notice them, and hear them. A chave para você entender uma mulher é olhar para ela, notar a mulher, prestar atenção nela. So in every country that I go to, I'm always looking at what they're wearing. I'm looking at their tattoos. I'm looking at their rings. I'm looking at their jewelry. I'm looking at their clothes and their fashion that they have on. Então, em todos os países que eu vou, eu reparo nas mulheres. Eu vejo o que elas estão usando, o vestuário, as tatuagens, eu vejo os acessórios, as roupas, os calçados, tudo o que está nessa mulher. The women, they go to the store and they put their outfits on and they look at themselves in the mirror and they put it on because they like it. They like the way they look in that outfit. You have to see that, you have to notice that, and you have to tell them how much you like it. Então, a gente vai numa loja, vê uma mulher se vestindo, vê que ela gostou daquilo que ela está provando, você tem que reparar nisso e salientar e ver que ela realmente se sentiu feliz com aquilo que ela está usando.
then you have to take what they have seen and what they like of themselves and bring it out into the haircut, in the style, whether it is their new pair of blue shoes, whether it is their ruby ring, whether it is their new tattoo and their color, and make suggestions using that information to your benefit. E depois você pega isso, você pega esse calçado azul, esse anel de rubi, essa coisa toda que ela gostou no visual dela, e você transporta isso para o cabelo. Você leva isso de uma forma que você traz o gosto que ela teve por aquilo tudo para o aspecto da beleza e no cabelo. And in every country I've been to, every woman likes talking about their shoes. That's the key to the world. Talk about shoes and their nails. E olha, em todos os países que eu fui, é uma unanimidade. Todas as mulheres gostam de falar dos seus sapatos e também do seu esmalte. Preste atenção nos sapatos das mulheres e no esmalte que elas estão usando. Nada mais feminino do que a paixão pelo sapato e pelos cabelos, eu diria. Mas o Paulo destacou essa questão da mídia, de como a mulher é informada, como ela é bombardeada pela propaganda e pela, digamos, sugestões da moda, do estilo e tal. Mas a mulher hoje, um cliente de qualquer área, tem a seu favor também as mídias, a mídia social. A mídia social que pode ser uma contra-propaganda, por quando se corre um risco de um procedimento que não foi bem sucedido, ser divulgado e queimar ali o esforço de um profissional. Então eu pergunto para a Janine e também para o Walter, que teve muita sensibilidade, como se lida com o erro dentro do salão, quando as coisas não dão certo, quando a cliente não foi satisfeita e está ali muito raivosa e pode sair dali e divulgar o acontecido no Facebook, no Twitter, no seu blog, e isso se transformar num problema ao ponto de ter que ter, digamos, um investimento para reverter. Esse é um problema que acontece todos os dias, basta acompanhar as mídias sociais para perceber como isso é popular, né? Então, isso se divulga muito rapidamente, não é só o boca a boca. Vocês já tiveram problemas desse tipo? Como vocês lidam com o desapontamento? Como vocês lidam com a possibilidade de uma contra-propaganda? Bom, infelizmente, esse tipo de mídia pode assim nos construir imediatamente e rapidamente, mas também corremos o risco de ter uma surpresa e um incidente. Às vezes não é somente um acidente, um simples incidente pode nos tornar assim rejeitados. O que precisamos fazer imediatamente é ouvir muito bem a nossa reclamação e estar pronto e agir o mais rapidamente possível para tentar reverter. Eu aconselharia de reverter imediatamente, de não deixar o tempo passar e de se colocar no lugar desta cliente e não jamais tentar enfrentá-la, mas tentar absolutamente compreender o que aconteceu. E, meu Deus do céu, remediar. E como remediar? Colocando assim nosso conhecimento e fazer o máximo para tornar essa cliente, às vezes, uma cliente fiel, porque ela vai admirar a presteza com que você reagiu, e se ela sentir que você foi sincero e você tentou remediar a esta infelicidade, ela pode tornar até admirável. Obrigada, Janine. Você concorda? Inclusive, eu tenho muitas histórias, porque eu acho que eu não sou um bebê. Eu tenho 56 anos de profissão. Eu trabalho no Rio de Janeiro há 52. Então, eu já vi tanta coisa acontecer e é de arrepiar o cabelo. Tem muitas clientes... Quando tem cabelo, quando ele ainda sobra, né? Tem muitas clientes que não são clientes. Elas entram no salão de propósito para criar um problema. Então,
Olha, tem histórias incríveis que eu não vou contar aqui porque leva muito tempo. Mas uma vez eu estava num salão nos Estados Unidos, ali em New Jersey, do lado de Nova York, ali de Manhattan, né? E aí eu vi um profissional fazendo um trabalho. Naquela época se fazia muita permanente, hoje não está muito em moda. E eu olhava a minuciosidade que ele cuidava com o cabelo e fazendo aquele trabalho. Então eu perguntei para ele, porra, por que aquilo tudo? Então, ele falou assim, é porque aqui, se errar, vai pagar caro. E hoje não, há muito tempo isso já chegou no Brasil. Porque aqui, antigamente, você fazia de qualquer maneira e tal, e não existia esse negócio de justiça quanto você, porra, danificar o cabelo, a coisa e tal. Hoje não. Hoje, na mesma hora, já está no Facebook, está na internet, é um bombardeio total. Então, você tem que realmente ter muito cuidado, acho que todos sabem disso, quanto ao trabalho que você está executando dentro da sua empresa ou no seu cliente. Uma coisa que eu queria mencionar quanto ao meu trabalho, porque toda cliente gosta de uma coisa, chama-se diferença. Se eu chegar para você, Mônica, e falar assim, Mônica, o seu cabelo está lindo, mas eu faria diferente. Aí você vai para casa pensando, meu Deus, se ele disse que está bonito, mas ele faria diferente... Pode ficar mais bonito. O que ele vai fazer? É o quê? Você vai ficar curiosa e no dia seguinte... Volta ou você lá. vai ligar, ou você vai estar no meu salão procurando saber o que eu vou fazer diferente. Isso são coisas que ninguém fala para a gente. Nasce dentro de você essa maneira de cuidar do cliente, de atender a cliente, de abordar a cliente, de chamar a atenção da cliente para ela retornar ou ela iniciar a fazer alguma coisa com você. Aí você vê por que esse cara fez sucesso, porque alguma coisa ele tem diferente, por isso que ele fez sucesso. E isso é uma delas, a diferença. Você, profissional, tem que ter a diferença. Mostrar para o cliente que você faz algo mais do que você fez ao longo da sua vida, ou dizer que faz. Aliás, já que nós estamos no campo da propaganda, essa questão de quem é a clientela, porque mulheres funcionam em rede e no boca a boca, não conta. Nossa, que lindo seu cabelo, quem cortou? Fulano, você já marca, passa o telefone, tem tudo isso. Mas tem também, digamos, o papel que as clientes famosas, as celebridades fazem nessas mesmas mídias sociais e na mídia convencional e que ajudam a construir a imagem de um grande profissional. É importante ter clientes, celebridades, o investimento é muito grande nisso. Você tem que se empenhar ali para conquistá-la, mantê-la, divulgar, convencê-la a falar o seu nome. Isso é muito central na construção de um nome de um profissional importante. É importante, mas eu não vejo isso como fundamental. Acho que o foco tem que ser o atendimento maravilhoso com relação ao cliente. A mídia, ela vem complementar o teu trabalho. Ela dá um aval àquilo que você fez. Eu tenho algumas famosas na minha carteira de cliente. Isso ajuda muito a divulgar mais o nome do salão, mas eu não vejo isso como o mais importante. A gente tem que se destacar pela excelência do nosso trabalho. É óbvio, eu não posso ser hipócrita e falar que não ajuda, mas ajuda muito. É um trabalho de formiguinha, Mônica. Você tem que se posicionar no mercado, você tem que aprender a trocar com o seu cliente e ter indicação também, porque ninguém vai lá, mesmo sendo famoso ou não, nenhuma revista te procura simplesmente porque caiu de paraquedas, né? Eles vão te procurar porque alguma coisa que você fez que te chamou a atenção e vai lá e vai prestigiar o salão. Certo. Eu pergunto para o Nino isso. O que pode ajudar um profissional a construir o seu nome para um público mais amplo? Participação em shows como esses que a gente viu aqui ajudam. Investir na clientela de nome, de celebridade, colabora. Qual é a principal dica que você teria para essa construção do perfil de um profissional? You first have to build your home.
your house, where your staff works. Primeiro você tem que construir a sua casa, o seu local de trabalho, onde a sua equipe trabalha. And when it comes to social media, I'm going to talk just a little bit about social media. When it comes to your house, the most important thing in your house is your staff. That's your family, that's the people that you need to work with, and that's your best form of social media. Eu vou falar um pouquinho sobre mídia social, mas na verdade a base é o nosso local de trabalho, a nossa casa. Nós somos família, você tem que cuidar da sua família, dos seus profissionais que constituem o teu negócio. Your family goes out and they have a birthday. Your family goes out and does something really cool. You want to bring your staff into the social media, into your world, and have them do the advertisement for you. Don't worry so much about the clientele. They're going to do it themselves. It's your home, it's your family, and you want to make them happy, and they will project that social media out to them. Então, o seu lar, o seu local de trabalho, é dali que tudo parte. Se tem um aniversário, a gente sai para comemorar. Se tem alguma coisa especial, você primeiro nutre a base e você traz os teus profissionais para a mídia social. Porque, na verdade, a clientela, você não precisa se preocupar, eles dão conta de eles mesmos divulgarem. Mas você trabalha com o teu pessoal interno para que eles também façam o trabalho e divulguem, e a partir daí a coisa segue. So that's why we put such the focus on our staff, giving them the education that they need to succeed in the world. Also, we talk a lot about risk management in social media. E é por isso, então, que a gente coloca todo o nosso foco na nossa equipe, no nosso staff, né, que é dali que surge. Nós também falamos muito sobre gestão de riscos nas mídias sociais. With risk management, we lose our creativity because we're scared that our clientele is going to put something out there that is going to be bad for us. Essa questão da gestão de riscos na mídia social, a gente acaba ficando com muito medo, porque a gente tem medo que a cliente vai divulgar alguma coisa, porque a gente fez uma coisa diferente, e vai prejudicar a gente de alguma forma. So they're starting to lose their creativity now, because they're starting to get scared of what people are actually saying about them. And we have to get them through that by doing a great consultation and making suggestions. Então, os profissionais estão começando a ficar com medo agora, na verdade, estão perdendo a criatividade por causa do risco que se corre com esse trabalho. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar no sentido de fazer sugestões, de trabalhar como um consultor para cliente. There's two very important words out right now. Share, because it's in the upper left-hand corner of your phone every single day, and suggestion. Há duas palavras importantes hoje em dia. A primeira é compartilhar, share, porque está ali na telinha do teu telefone, no canto de cima à esquerda. Mas o selfie, compartilha. Share, exatamente, um selfie, compartilha. Veja como deu certo, veja o que aquele danado fez comigo. This is the actor, this is the actress. We don't work with the actors and actresses. Everybody is an actor and an actress. Esse cliente, essa cliente é que é o ator e a atriz. A gente não precisa trabalhar com aquele ator, atriz de televisão. São os clientes, né? Eles que são os atores. Acho que várias vezes isso surgiu aqui, quase que um consenso nessa necessidade do profissional bem formado para o atendimento da clientela. A gente do Brasil tem quase 350 mil salões de beleza, que emprega aí, a cálculo aqui que tem 280 mil microempreendedores, ou seja, pequenos salões que trabalham ali na franja da informalidade, com uma grande dose de improviso, com pouca escolaridade especializada, e que com dificuldade, inclusive, de lidar com produtos, e onde, nesses locais, acontecem casos bastante graves e bárbaros. Como formar profissionais para todos esses salões? Que tipo de normatização básica deveria haver no Brasil
para diminuir o risco desses salões. E como vocês, aqui o Walter tem uma academia, o Paulo também se dedica à educação, como que vocês têm contribuído para essa formação, essa especialização? Eu, graças a Deus, contribuo toda semana para isso, porque eu sou conhecido como educador. Eu chego a fazer evento para 60 mil cabeleireiros por ano. A gente chega a se apresentar para público de 4 mil profissionais. Eu tento tirar o meu tempo possível. O evento ele vai de 45 minutos até 8 horas de trabalho. Eu tento tirar o meu tempo mais que possível durante esse período de educação, a fazer o profissional entender que o processo de trabalho ele é um todo. A primeira coisa, quando o profissional vai trabalhar, ele tem que ter técnicas específicas para fazer com que o trabalho dele corra menos risco. É possível derrubar um cabelo, inclusive eu, com toda a experiência que eu tenho, mas isso não vai acontecer com tanta facilidade se eu tiver o cuidado que eu tenho hoje. Os profissionais, voltando às redes sociais, eu falo bastante nas minhas palestras, os profissionais precisam entender que as redes sociais é um caminho, é uma porta aberta para cliente, mas é uma porta também fechada para a vida. Isso é muito importante. Às vezes eu vejo com equipe minha, meus meninos, e eu tenho que chamar eles e através deles eu educo plateias e dizer para eles, eu queria te marcar, mas todas as suas fotos do Instagram e do Facebook, você está sem camisa. Eu não tenho como dizer para as minhas clientes que o meu maquiador malha 6 vezes por semana, ela não precisa saber disso. Eu preciso que você ponha maquiagem bonita e sua nas redes sociais. Você não precisa fazer da sua vida pessoal um drama no Facebook, por exemplo, e você tem uma funcionária sua contando uma semana de infelicidades e felicidades e construções e separações e brigas familiares e a felicidade da segunda-feira pós-macarronada. Não dá. Eu insisto que o profissional hoje, ele tem que ter as redes sociais limpas mesmo, e ele precisa entender que escolheu uma profissão de exposição. Cada vez que você trabalha com o público, que você toca na cabeça de alguém, que você toca em alguém, você está exposto. A partir daí, você tem uma imagem, sim. Seja você um profissional de um salão de beleza com uma cadeirinha em começo de carreira, ou você trabalhe numa rede como Jaque Janine com 3.500 profissionais envolvidos. Onde esse profissional estiver, seja do tamanho que ele for, na cidade que ele for, hoje ele precisa se ligar em 2 coisas: ter técnica, responsabilidade profissional e se ligar profundamente nas redes sociais de modo geral para não queimar a própria imagem. Isso é muito sério. Walter. Eu acho que o Paulo está batendo numa tecla perfeita. Eu, por exemplo, tenho 14 salões no Rio de Janeiro e a minha ideia é o seguinte: você, se não tiver estrutura para você formar pessoas, você nunca vai ter uma equipe perfeita, a não ser que você tenha uns profissionais que façam treinamento, porque eu acho que o atendimento é tudo, e você formando as suas pessoas, você forma ele para o mercado e para você. Então, eu formo muitos cabeleireiros por ano, e muitos ficam comigo, e outros vão trabalhar em outras instituições, em outros salões, porque nem todos eu posso botar na minha empresa. Mas a base do negócio hoje é a formação. Eu faço muito o primeiro emprego. Eu pego a pessoa do zero e ele sai um profissional. Claro que ele aí tem que treinar muito. Eu passo ele para uma função mais baixa dentro da empresa, para ele aprendendo a mexer com o cabelo, a mesmo assim pegar melhor, se aperfeiçoar dentro do negócio. E ele melhora muito. Ele termina o curso básico da minha empresa, eu boto ele como trainee, trabalhando com um ou 2 cabeleireiros de ponta. Daqui a pouco ele já é um profissional, eu transfiro ele daquela loja, boto para uma outra e eu vou aproveitando ele. Ele, quando sai da minha empresa, é porque realmente não tá pronto para trabalhar.
E hoje o Paulo está certo, se a gente não melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa equipe, nós vamos ter problema para sempre. Outra coisa é os produtos que você tem na mão para você mostrar o bom trabalho. Porque não adianta você também, hoje a tecnologia está aí, os produtos estão aí, você tem que ter o bom produto, escolher uma empresa, duas, não poluir muito o seu negócio, senão você vai ficar perdido. Você vai passar para a sua equipe hoje um produto, amanhã surge no mercado outro, você já está passando outro, e daqui a pouco até o cliente. Peraí, eu tive aqui há 2 meses atrás, você disse que esse produto era o melhor. Agora você está me trazendo outro, dizendo que esse é o melhor, porque o próprio profissional esquece. E o coitado do cliente que fica no oba-oba, né? E como é que a gente vai fazer? Então, um conselho que eu dou, escolha um produto bom e foca nele. 1 ou 2, de repente uma linha ou 2, não muito, não polua muito o seu salão, senão o próprio profissional, ele vai confundir, vai criar um problema para você futuro. Aproveito para fazer essa pergunta para... Estamos no finalzinho, né? Para Janine, porque vocês estão lançando uma linha de vocês com a marca, não é? Isso significa tirar todo o resto da frente? Exatamente. O propósito da nossa vida foi formar. E talvez isto é o resultado não, desse trabalho, a formação e o treinamento. O treinamento não é somente a formação, é treinar. Porque se você não tem esse treinamento, você não chega à perfeição. E a excelência vem dessa busca constante à perfeição. Última pergunta para você. Além de, por favor, se acrescentar também sobre o que significa a venda de produtos no seu negócio, que você me diga... Provavelmente você recebe muitos desses profissionais formados por eles, nas suas academias e nos seus projetos pedagógicos, e eles vão embora também. Qual é o esforço de reter o profissional bem formado dentro de um salão, já que a competição está cada vez maior? Bom, a venda de produto ela é fundamental, porque ela gera credibilidade que o profissional passa para o cliente, a manutenção do teu trabalho, a continuidade do trabalho que você faz dentro do salão, a cliente dá em casa com um bom produto. E a questão da formação, eu procuro me aliar a grandes marcas que têm academia no Brasil e me ajudam muito nessa questão de educação. Agora, respondendo a outra pergunta que foi... Sobre a retenção dos talentos que se atrai. Hoje eu procuro fazer um plano de carreira com os meus profissionais, fazendo eles se apaixonar cada vez mais pela empresa, criando perspectiva e sonhos para eles também. Olha, eu poderia fazer outra bateria de perguntas e passar a tarde inteira aqui, mas eu percebo claramente que já acabou. Nós temos uma outra apresentação aqui às 16 horas. Gostaríamos de estender ao máximo, mas tudo que nós conversamos aqui vai estar disponível para vocês no site, no nosso portal da Hair Brasil e no que nós vamos fazer na sequência para divulgar. Neste momento, Mônica, se você nos permite, nós e o João Basílio, nós gostaríamos de prestar uma homenagem a cada um dos que aqui presentes, entregando a eles uma pequena lembrança, uma peça que foi produzida pela Anita Kaufmann, que é uma escultora que tem nos acompanhado já desde a primeira edição. Ok, eu gostaria de convidar então a Valesca Santos, por favor, e a Sandra Basílio, para que junto comigo e com o João Carlos fizéssemos a entrega um por um das homenagens que nós faremos aqui na frente. Nós começamos, por favor, Valesca. Sandra, nós começamos pelo Paulo Persil, por favor. Sim. Heron. Walter, por favor, nosso amigo Walter do Rio de Janeiro, por gentileza.
And my good friend from Minneapolis, Minnesota, Nino Altobelli, please. E agora uma homenagem especial, não é, Mônica? Oh, merece. Eu queria convidar a Mônica, o João, a Sandra e a Valesca e moi-même, como a Paris, para juntos homenagearmos esse casal que é uma maravilha da beleza e dos salões brasileiros. Jacques e Janine Gossens. Janine, parabéns. Grande admiradora do talento e do empreendedorismo de vocês. E aqui com todos os nossos homenageados e que participaram desta tarde, nós queremos agradecer a vocês pela presença, pelo apoio. No próximo ano estaremos novamente na Hair Brasil com ícones e líderes. E foi um prazer enorme ter você, Mônica, conosco. Um grande prazer para mim. E eu lhe passo também. para encerrar, Muito então, a obrigada. nossa tarde. Muito obrigada. Nossos cumprimentos aos 5 hair stylists homenageados pela Hair Brasil e Abipec. Que bom, eu tenho certeza que vocês acompanharam esse debate, tenho certeza que também levam agora para os seus negócios ideias inspiradoras. A gente vai ter agora um breve intervalo, porque a gente vai preparar o palco para a próxima apresentação do Hair Brasil Fashion Show. A apresentação que você não pode perder. A próxima apresentação trará profissionais da Intercoiffure América Latina. Então não perca, às 16h30 estaremos prontos para recebê-los. Agora eu peço que vocês desocupem o auditório, desocupem essa sala para que a gente faça a preparação para mais um grande show desta tarde. Muito obrigada pela presença de todos e até já!